no Brasil inteiro. Uma das coisas graves do Brasil hoje é a questão da segurança pública. Eu tenho um compromisso, eu vou, porque sempre houve um problema. Sempre o governo federal disse: não é comigo, porque a segurança pública dos estados. Eu não acho isso não. Eu acho que é tão grave o problema da segurança pública que a União é obrigada a fazer uma política em cooperação com os estados e os municípios. E isso significa, primeiro, melhorar as polícias civil e militar dos estados. Significa o que nós estamos fazendo, pagando uma bolsa formação, por exemplo, para os policiais, que eu vou manter e expandir. Nós já formamos em torno de 376 mil policiais. Considero que também tem de dar condições para os estados montarem centros de referência, tanto na área da investigação, quanto na área também da perícia criminal. Agora, sobretudo, não pode haver a impunidade. Tem de haver a prisão, a investigação, e eu proponho também a criação de polícias comunitárias, e principalmente nos bairros populares, que é onde se concentra a maioria dos crimes de rua. Nos bairros mais ricos se concentra aqueles assaltos e até rápidos. Então, as polícias comunitárias seriam locais onde se teria a ação da polícia concentrada e haveria uma fiscalização, em que as pessoas poderiam, por exemplo, no seu bairro, você acusa a existência de um assalto. Até a polícia chegar vai um ano. Então, o que seria de forma diferente? Seria o seguinte: teria monitoramento, e esse monitoramento naquele quarteirão levaria a polícia chegar e pedir. Candidato Serra, por gentileza, sua réplica. Ana Lúcia, boa noite. A questão da segurança pela Constituição cabe principalmente aos estados, mas eu acho que o governo federal deve se jogar nessa luta. Sabe, principalmente em relação aqui ao contrabando de armas e de drogas. Sem combater o contrabando de armas e de drogas, o resto é fantasia. A droga entra livremente no Brasil. Tem declarações da Polícia Federal ao comandante militar, o atual, da Amazônia. A droga entrando, ela gera, inclusive, o crack, e fomenta o crime. O traficante, o jovem que é viciado e que, se não pagar, num certo momento ele consome tanto que ele não consegue pagar. Se não pagar, morre. Então assalta. E aí o crime se alastra e desgraça, infelicita a vida de muitas famílias. Por isso, eu quero propus organizar o Ministério da Segurança. Porque o crime organizado é cada vez mais nacional. E a segurança, ações da segurança, sempre local. Isso não resolve. Por quê? Porque enquanto a droga estiver entrando e a arma estiver entrando, vindas pelo contrabando, por mais que se adotem outras medidas, elas nunca serão suficientes. Mais ainda, a luta contra o crime deve ser nacional, e o governo federal pode fazer essa coordenação, até para que sejam trocadas boas experiências de estados. Por exemplo, tem estados, como é o caso de quando eu fui governador, que tem um sistema chamado Infocrim, informações sobre o crime, local, hora, frequência. Então a polícia já pode atuar planejadamente. Da mesma maneira, até fotocrime, que é você tem a foto das pessoas, você consegue identificar. Tem que fazer um fichário nacional dos criminosos para funcionar de verdade, para que alguém que seja pego no estado ou vai pedir documento lá, saiba que é criminoso no outro lugar. Tem que ter essa integração. Por isso eu quero criar o Ministério, para baixar de fato a criminalidade no Brasil, porque nós abaixamos no meu estado e alguns abaixaram em outros lugares. Tempo esgotado, tréplica da candidata Dilma. Ana Lúcia, o cadastro de criminosos já existe no Brasil. Há um cadastro nacional hoje chamado Infosec, são as informações da área de segurança. Há um cadastro chamado Infopen, que é as informações dos presos em penitenciários. E o que nós estamos fazendo agora é juntando esses dois cadastros, para que imediatamente se saiba, nacionalmente, quem foi preso, o que fez e o que deixou de fazer. Fizemos agora um acordo com a Justiça, para a Justiça também juntar o cadastro das pessoas julgadas do Brasil inteiro,
para que tenha, então, essa capacidade de ação. Eu considero muito importante a ação que foi feita no sentido da parceria entre o governo federal e os estados. Nós criamos a Força Nacional de Segurança Pública, porque antes, cada vez que tinha problema, chamava o Exército. Ora, o Exército não tem especialidade na questão da segurança pública. A Polícia Federal, hoje, é a responsável pelo policiamento de fronteiras. Uma fronteira tão grande como a nossa, ela precisa de dois tipos de ação. Precisa da ação da inteligência e de uso de tecnologia. Por isso que nós estamos adotando aqueles aviões não tripulados usados na guerra por Israel e somos a primeira polícia a comprá-los, porque através dele a gente consegue detectar quem está trazendo a droga, quem está levando, quem está transportando a arma. Além disso, eu acredito que é muito importante que tenha um sistema de julgamento rápido, porque o criminoso que é condenado, ele sabe que ele não vai sair, mas ele é um exemplo para quem está praticando o crime. Então, candidata, muito obrigado pela compreensão. Nós concluímos o primeiro bloco e voltaremos com o debate daqui a pouco. Até já.